8 de janeiro, há exatamente um ano, os brasileiros assistiam incrédulos a cenas de horror que, desde o fim da ditadura militar, pareciam fazer parte apenas da história. A invasão das sedes dos três poderes em Brasília será lembrada hoje como um alerta da importância de se preservar o Estado democrático. Eu sou Flávia Metzger e no Jornal da Justiça de hoje nós vamos lembrar esses atentados e mostrar os atos programados para marcar a data. E você vai acompanhar também. Ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal, tomou mais de 6 mil decisões sobre 8 de janeiro em 2023. Com autorização da Justiça, Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lesa Pátria para identificar pessoas que financiaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E ainda, levantamento revela que atos de 8 de janeiro provocaram prejuízo de mais de 12 milhões de reais aos cofres públicos. O dia 8 de janeiro entrou para a história como um atentado à democracia brasileira. Para marcar essa data, foram preparados eventos nos três poderes. O primeiro deles é no Supremo Tribunal Federal. A abertura da exposição após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. A repórter Evne Araújo acompanhou parte dos preparativos e vai contar para a gente o que vai rolar aqui no STF. Boa tarde, Evne. Oi, Flávia, boa tarde. Pois é, o Supremo Tribunal Federal vai promover a exposição após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. Vários espaços aqui na Corte foram montados em alusão aos atos antidemocráticos. A abertura da mostra vai ser realizada daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da Corte. Essa iniciativa é uma forma de resgatar a memória institucional da Corte, inclusive com cenas que marcaram o 8 de janeiro e mostram tempo recorde na reconstrução dos espaços do tribunal e também da resistência dos três poderes. Bom, aqui nessa exposição vão poder ser encontrados, inclusive, itens que foram destruídos nesses ataques. Bom, para o público em geral, a exposição vai ser aberta amanhã, terça-feira. Flávia. Obrigada, Evne. E nós vamos lembrar agora alguns detalhes daquele dia, também chamado de Dia da Infâmia. Quem conta essa história é a ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que ocupava a presidência da Corte na época do atentado. O 8 de janeiro começou como um dia normal, um domingo, um céu azul, tudo muito tranquilo. Exatamente, não vou esquecer nunca, 14 horas e 53 minutos. Eu recebi uma mensagem do Galouro me dizendo que o Congresso Nacional tinha sido invadido. E as imagens que se seguiram são indescritíveis. Eu não tenho palavras para expressar o que eu senti naquele momento. Dizer que foi tristeza é muito suave. Tão logo eu tive notícia que já havia condições de chegar aqui ao prédio do Supremo Tribunal Federal, eu me dirigi para cá e a cena de devastação, mais uma vez, é indescritível, porque assistir pela televisão ou ver as fotos sobre tudo o que aqui aconteceu não dão a ideia do cenário que pode ser contemplado assim, o cenário do 8 de janeiro estava realmente dantesco. Circulamos pelo local e a impressão de todos era esta, que um furacão havia passado pelo Supremo Tribunal Federal. E quando eu entrei no plenário,
fiz questão que me tirasse uma foto no lugar, no local da presidência. E ali eu disse, dia 1º de fevereiro, na reabertura do ano judiciário de 2023, eu vou tirar uma foto aqui, nesse lugar, com o plenário todo reconstruído. E o sentimento que eu tinha de tristeza e de revolta era tão grande que se eu precisasse, pessoalmente, arrastar cadeira por cadeira e reconstituir aqueles escombros todos, eu faria. Dia 9 já foi um dia de maior normalidade. Às 9 da manhã, participei de uma reunião com o presidente da República e conversamos, estabelecemos algumas estratégias e a maior tranquilidade a que me referi resultou da certeza de que os poderes estavam unidos e fortalecidos na defesa da democracia. 8 de janeiro foi o dia da infâmia. 9 de janeiro foi o dia da união. 1º de fevereiro foi o dia do triunfo da democracia constitucional. A travessia da praça, com representantes das 27 unidades da federação, e na companhia do presidente Lula, foi um momento ímpar, do meu ponto de vista, na história do Brasil, considerados esses acontecimentos. O abraço foi um abraço, né? Um abraço com toda a simbologia de um abraço, o que ele tem de afeto, de carinho, né? Todo esse afeto, esse amor, esse carinho dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, ao nosso prédio histórico que tinha sido vilanizado e que estava absolutamente reconstruído. Aqui eu peguei não só esse pedaço de mármore no hall dos bustos, como também peguei um pedaço das vidraças estilhaçadas para guardar, porque eu também não quero esquecer. Mas eu não vou esquecer. Enquanto eu viver, eu vou lembrar. A lição que se tira do 8 de janeiro é que nós temos que cuidar da nossa democracia. A democracia, ela se constrói no dia a dia e nós que amamos a democracia temos de cultivá-la. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também se manifestaram sobre os ataques que ocorreram há um ano. A reportagem é de Evne Araújo. Para o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, o 8 de janeiro mostrou que o desrespeito continuado às instituições, a desinformação e as acusações falsas e irresponsáveis de fraudes eleitorais inexistentes podem levar a comportamentos criminosos gravíssimos. As punições estão vindo e cumprindo um dos papéis do direito penal, que é dissuadir as pessoas de voltarem a agir assim no futuro. Embora possa parecer paradoxal, a democracia brasileira saiu fortalecida do episódio. O vice-presidente da Corte, ministro Edson Fachin, afirmou: "Não esqueceremos o que aconteceu nesse dia, mas a melhor resposta está no trabalho permanente deste tribunal. Aos que foram às vias de fato, processo. Aos que mentiram a verdade e aos que só veem as próprias razões, o convívio com a diferença. Pelo respeito ao devido processo, o Supremo Tribunal Federal honra o Estado de Direito democrático legado pela Assembleia Constituinte." Para o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, nós poderíamos estar em um lugar lamentando a história da nossa derrocada, mas estamos aqui graças a todo um sistema institucional, contando como a democracia sobreviveu e sobreviveu bem no Brasil. Os demais ministros também fizeram declarações sobre os atos antidemocráticos sofridos pelos três poderes. A ministra Carmen Lúcia ressaltou: 8 de janeiro há de ser uma cicatriz a lembrar a ferida provocada pela lesão à democracia, que não há de se permitir que se repita. Para o ministro Dias Toffoli, o repúdio da sociedade e a rápida resposta das instituições demonstram que, em nosso país, não há espaço para atos que atentam contra o Estado democrático de direito.
Segundo o ministro Luiz Fux, a democracia restou inabalada e fez-se presente na punição exemplar contra aqueles que atentaram contra esse ideário maior da Constituição Federal, o regime democrático. Já o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as instituições demonstraram ao longo deste ano que não vão tolerar qualquer agressão à democracia, qualquer agressão ao Estado de Direito. Aqueles que tiveram responsabilidade serão condenados na medida da sua culpabilidade. O ministro Nunes Marques lembrou que todo povo carrega em sua cultura e história as suas assombrações, mas não se constrói uma sociedade saudável sem o enfrentamento adequado daquilo que se quer esquecer. O ministro André Mendonça ponderou que, ao invés de ter ranhuras em função do dia 8 de janeiro, a democracia saiu mais forte. Eventos como esse, independentemente de perspectivas e visões de mundo das mais distintas, não podem ser legitimados e nem devem ser esquecidos. E o ministro Cristiano Zanin finalizou: as instituições estão mais fortes e principalmente unidas. É preciso sempre revisitar o dia 8 de janeiro de 2023 para que momentos como aqueles não voltem a manchar a história do Brasil. E veja a seguir os prejuízos aos cofres públicos provocados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro. A gente volta em instantes. O levantamento dos danos patrimoniais por causa dos atos de 8 de janeiro revela que foram mais de 12 milhões de reais em prejuízo para os cofres públicos. Confira na reportagem de Renato Rosa. Peças históricas, móveis, objetos de arte, nada escapou dos vândalos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Para recuperar os ambientes danificados, perícia policial nos locais atingidos, equipes de limpeza, arquitetura, conservação, restauração, tudo em sincronia. Não é um patrimônio do STF, mas é um patrimônio da humanidade, né, que está dentro de um bem que é patrimônio da humanidade, né? Então, vai ser com muita honra que a gente vai poder voltar a receber o público externo nas nossas visitas, no nosso próprio museu. Alguns danos permaneceram sem restauração, mas foi proposital, para que as pessoas reflitam sobre a gravidade dos ataques. O STF criou pontos de memórias com as marcas da violência, para que o episódio jamais seja esquecido e se repita. O levantamento feito pelo Supremo revela que o prejuízo material passa de 8 milhões e 600 mil reais, com 951 itens furtados, quebrados ou completamente destruídos. Já a despesa para a reconstrução do plenário passou de 3 milhões e 400 mil reais. Ao todo, foram mais de 12 milhões de reais em prejuízo para os cofres públicos. Esse valor não inclui a perda de objetos com natureza de patrimônio cultural de valor inestimável. Foram perdidos 106 itens históricos, como esculturas e móveis que não puderam ser restaurados e não podem ser repostos. O levantamento do Supremo também mostra que até agora foram restaurados 116 itens do acervo do tribunal. Entre eles, 22 esculturas, bustos, estatuetas, itens do plenário e a estátua à Justiça da Praça dos Três Poderes, 21 telas e tapeçarias, 4 galerias de retratos, galeria de ministros, de presidentes, de diretores gerais e secretários gerais, 19 objetos, lustres, brasão da República, vasos, 50 itens de mobiliário, cadeiras, mesas, móvel expositor da Constituição. Hoje, quem vê o edifício sede restaurado sente o espírito da democracia e da força da instituição. Os prejuízos foram provocados também nas sedes dos outros poderes. Hoje, a Câmara dos Deputados vai inaugurar uma exposição com alguns objetos destruídos. Sobre isso, nós vamos falar agora com a repórter Viviane Novaes, que tem mais detalhes dos eventos que serão realizados no Congresso Nacional para marcar a data. Boa tarde, Viviane.
Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. O ato Democracia Restaurada está previsto para começar às 3 horas da tarde no Salão Negro do Congresso Nacional e vai contar com a presença de muitas autoridades, entre elas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, parlamentares, governadores. Durante a cerimônia, vai haver o descerramento da placa alusiva à restauração da tapeçaria de Burle Marx, que foi concluída em outubro do ano passado. Essa tapeçaria tem um grande valor artístico, histórico, um patrimônio nacional. Ela foi destruída por vândalos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A restauração custou quase R$237 mil aos cofres públicos. Hoje à tarde também vai ocorrer a entrega simbólica da réplica da Constituição de 1988, que tinha sido furtada da sede do STF no ano passado. A Câmara dos Deputados também vai inaugurar a exposição 8 de janeiro na Câmara, com objetos e obras de arte que foram destruídos e também fotos da depredação. A cobertura completa do ato Democracia Restaurada você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Flávia. Obrigada, Viviane. E no próximo bloco, Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra pessoas que financiaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Por causa dos eventos, para lembrar o 8 de janeiro, houve mudanças na esplanada dos ministérios. Nós vamos voltar a chamar a repórter Evne Araújo para explicar para a gente como ficou o trânsito e o acesso aos prédios públicos. Evne. Oi, Flávia. Bom, a esplanada dos ministérios está sob forte esquema de segurança desde ontem. Bom, em função dos eventos para celebrar a democracia brasileira realizados aqui no Supremo e também no Congresso Nacional, o trânsito que desce aqui e sobe a esplanada dos ministérios vai ser fechado daqui a pouco. De acordo com a Secretaria de Segurança da capital do país, mais de 2.000 policiais militares foram reservados para fazer a ronda na região e atuar caso necessário. Já a Força Nacional, sob a administração do Ministério da Justiça, disponibilizou 250 homens também para o reforço dessa segurança. Além disso, toda a área vai ser monitorada por câmeras e drones. Essas imagens vão ser enviadas para o Centro Integrado de Operações de Brasília, que junta todas as instituições de justiça e segurança. Flávia. Obrigada, Evne. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações sobre 8 de janeiro do Supremo, tomou mais de 6.000 decisões sobre o caso no ano passado. 30 pessoas já foram julgadas pela participação nos atos. 29 tiveram julgamento iniciado e outras 146 ações penais devem ser analisadas até abril. A repórter Marta Ferreira traz o balanço completo na reportagem. Essas imagens jamais serão esquecidas. Golpistas invadindo as sedes dos três poderes, destruindo tudo o que encontravam pela frente. Janelas, móveis, documentos, objetos históricos, obras de artes, nada foi poupado. Muitos deles fizeram questão de mostrar a destruição em suas redes sociais. Com mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal deu início à operação para prender preventivamente suspeitos de participarem, financiarem ou fomentarem os atos do dia 8. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar os responsáveis. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal recebeu 1.345 denúncias, sendo que em agosto, 1.113 foram suspensas por 120 dias por decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, para que a Procuradoria-Geral da República pudesse propor acordos de não persecução penal, que é quando os envolvidos reconhecem a culpa e se comprometem a prestar serviços e pagar multa para não serem presos. São pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis
incitaram a tentativa de golpe de Estado, mas não participaram diretamente da invasão da Praça dos Três Poderes. As outras denúncias, também apresentadas pela PGR, que dizem respeito aos crimes mais graves, são as que estão sendo levadas a julgamento. Esses denunciados respondem por prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Cada um dos acusados está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal de forma individual. O primeiro a ser julgado foi Aécio Lúcio Costa Pereira. O julgamento ocorreu aqui, no dia 13 de setembro do ano passado, 8 meses depois desse mesmo plenário ter sido completamente destruído e reconstruído. Durante a sessão foram mostrados vídeos feitos pelo próprio réu Aécio Lúcio Costa Pereira, com ameaças ao Estado Democrático de Direito no dia dos ataques. Quem não acreditou, também estou aqui por vocês. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. O relator dessa ação penal, ministro Alexandre de Moraes, reforçou a gravidade dos ataques. Cada um agiu com dolo a fazer parte dessa turba, ao ingressar na esplanada ilicitamente, ao ingressar na Praça dos Poderes, dos Três Poderes, ao depredar e ao pleitear a derrubada do governo. Aécio Lúcio Costa Pereira acabou condenado a uma pena de 17 anos de prisão pelos crimes apontados na denúncia da PGR. O segundo réu a ser julgado foi Tiago de Assis Matar, que recebeu uma pena de 14 anos. Matheus Lima de Carvalho Lázaro foi o terceiro a ser julgado e acabou condenado a 17 anos de prisão. As demais ações penais estão sendo analisadas no plenário virtual a pedido do relator, o ministro Alexandre de Moraes. No fim de novembro, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República já haviam resultado em 30 condenações. No dia 15 de dezembro, o Supremo começou a julgar outros 29 réus. O julgamento será concluído após o recesso. Outros 146 réus devem ter os casos analisados até abril. Em dezembro também, o ministro Alexandre de Moraes homologou 38 acordos de não persecução penal. Ao todo, 70 pessoas, entre as mais de 2.000 que foram detidas pelos atos, seguem presas, sendo que 4 foram em dezembro. E hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra financiadores dos atos antidemocráticos. A determinação é do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Essa é a 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram expedidos 46 mandados judiciais de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva em 11 estados e no Distrito Federal. O Supremo ainda determinou a indisponibilidade de bens e valores dos investigados para a reparação dos danos causados aos prédios públicos, que podem chegar a 40 milhões de reais. Os crimes investigados na operação são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Como a investigação continua, a Operação Lesa Pátria é permanentemente atualizada à medida em que novos mandados são determinados pela Justiça. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.